varelajonas71@gmail.com. Um grande abraço, felicidades para o nosso querido público que nos acompanha no nosso site varelajonas71@gmail.com, que nos honram acompanhando os nossos vídeos, né? Acessando nossos vídeos. Hoje nós continuaremos a leitura das explicações da Bíblia Sagrada, nosso trabalho atual, nossa tarefa atual. Explicações dos livros, capítulos, versículos e todas as explicações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada, né? Estamos aqui nessa parte da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, nos livros sapienciais, né? Que sapienciais é o nome dado a 5 livros do Antigo Testamento: Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria. Não, mas aqui eu estou já voltando ao passado. Nós já ultrapassamos, já fizemos todas as leituras em relação a essa parte aqui, livros sapienciais. Agora nós entramos já justamente depois dos livros sapienciais, vem aí livros proféticos, né? Nós já estamos aqui nos livros proféticos, né? Livros proféticos que nós estamos aqui. Vamos continuar hoje a leitura do livro de Isaías, a santidade de Deus, né? Livro de Isaías. Nós estamos na leitura das explicações do primeiro livro de Isaías, né? Que vai do capítulo 1 ao capítulo 39, o primeiro livro de Isaías. É o 24º livro, o livro de Isaías é o 24º livro, o livro número 24 do Antigo Testamento, já entre os livros proféticos, né? Na nossa contagem geral. Então, nós estamos justamente, vamos ver aqui em qual parte aqui. A primeira parte do primeiro Isaías é a corrupção de um povo, a corrupção de um povo. É o primeiro assunto, a primeira parte. Aí vai até vamos dizer aqui, vai até o capítulo 5, né? Já no capítulo 6 já é a segunda parte, o segundo assunto, na segunda parte do livro do primeiro Isaías. Deus está conosco. Aí ele vai, segunda parte, e justamente nós estamos nela, na segunda parte. Deus está conosco, e nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 9, né? Nós fizemos até o capítulo 8, as explicações no nosso vídeo anterior, né? Vamos para o capítulo 9, primeiro Isaías, continuando a leitura, né? Das explicações. O capítulo 9, ele conta com 20 versículos, né? Do primeiro Isaías. Primeiro tópico: com Deus não se brinca. O único tópico do capítulo 9. Vamos para as explicações. Então, vamos repetir aqui. No vídeo anterior nós fizemos a leitura do capítulo 9 até o seu versículo 6. Né? Hoje nós continuaremos a leitura do capítulo 9 do seu versículo 7 a 20. Né? E nós concluímos aqui, no vídeo anterior, as explicações do capítulo 8 e até o capítulo 9, versículo 6, no nosso vídeo anterior. Hoje nós continuaremos as explicações do capítulo 9, no seu versículo 7 a 20, né? Capítulo 9, versículos 7 a 20 do primeiro Isaías. Vamos continuando a leitura. Este oráculo situa-se com toda probabilidade em 739 a.C. Nessa época, Israel era um estado vassalo dos assírios e também vivia atormentado pelos reinos vizinhos. Entre parênteses, o conjunto formado por capítulo 9, versículos 7 a 20, ficaria melhor depois de Isaías, capítulo 5, versículo 25. O oráculo mostra que a arrogância de um povo e seus chefes não se deixa vencer
nem mesmo pela derrota. Uma triste ameaça marca de modo crescente as diversas partes do oráculo. Com Deus não se brinca. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Vamos continuando. Primeiro Isaías, na sua segunda parte, Deus está conosco, no seu capítulo 10. Continuaremos as explicações. Seu capítulo 10 conta com 34 versículos. Primeiro tópico do capítulo 10 do primeiro Isaías, a suprema corrupção. Segundo tópico, instrumento é instrumento. Terceiro tópico, um resto voltará. Quarto tópico, Javé libertará. Quinto tópico, demonstração de forças. 5 tópicos no capítulo 10 do primeiro Isaías. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 10, versículos 1 a 4. Continua o tema de Isaías, capítulo 5, versículo 23. A única apelação dos desfavorecidos, entre parênteses, fraco, pobre, órfão, viúva, para defender seus direitos, seria uma constituição justa e, ao mesmo tempo, efetiva. Isaías anuncia não só a injustiça por parte daqueles que fazem as leis, mas também por parte daqueles que devem executá-las. A finalidade de qualquer constituição é ser apoio e defesa para aqueles que não têm outro meio para proteger os próprios direitos. Versículos 5 a 16. Estamos em 701 a.C., o Reino do Norte, entre parênteses, Israel, foi dominado em 722 a.C. pela Assíria, diante da qual também o Reino do Sul, entre parênteses, Judá, está prestes a sucumbir, conforme, entre parênteses, conforme Isaías 36, 3:6. Para o profeta, o dominador estrangeiro é um instrumento de Deus para corrigir o povo corrompido, entre parênteses, versículos 5 e 6. Entretanto, o dominador se fecha no orgulho e se crê absoluto. Por isso, também ele será corrigido por Deus. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus e ficar impune. Versículos 17 a 23. Depois de várias incursões, em 722 a.C., a Assíria destrói Samaria, capital do Reino do Norte, e avança para o Reino do Sul, transformando-o em estado vassalo. Encontramos aqui um verdadeiro comentário sobre os nomes dos filhos de Isaías. Judá se aliou com a Assíria, e essa o dominou e despojou. Entre parênteses, pronto saque, rápida pilhagem. Mas, tendo provado o quanto é falho o apoio das alianças humanas, um pequeno resto voltará e aprenderá a colocar sua confiança em Javé, tornando-se portador da salvação. Versículos 24 a 27a. Na história de Judá, dominado pela Assíria, repete-se a situação dos hebreus escravos no Egito. Por isso, Isaías recorda a libertação da opressão egípcia
entre parênteses, Êxodo 14, 16. E a vitória de Gedeão contra os Madianitas, Gedeao, tio, Gedeão, entre parênteses, Juízes, capítulo 7, versículo 25. Javé, o Deus da libertação, continua a libertar os oprimidos que clamam por ele. Versículos 27b a 34. Estes versículos descrevem o itinerário seguido pelo exército assírio. Trata-se de marcha inesperada, talvez para demonstração de força, sem contudo chegar a Jerusalém. Os versículos 33 e 34 talvez ficassem melhor depois de Isaías, capítulo 2, versículos 12 a 17. Conforme nota entre parênteses, foram colocados aqui para servir de moldura a capítulo 11, versículos 1 a 9. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Capítulo 11, do primeiro Isaías, ainda na sua segunda parte, Deus está conosco. Capítulo 11, continuando a leitura, conta com 16 versículos. Primeiro tópico, uma sociedade ideal. Segundo tópico, a restauração de um povo. Dois tópicos do capítulo 11. Vamos para as explicações. Capítulo 11, versículos 1 a 9. Isaías projeta para o reinado de Ezequias o ideal utópico de uma sociedade que chegou à realização plena, conforme capítulo 6, versículo 13, capítulo 7, versículo 14, e nota em capítulo 8, versículo 23b, 9 e 6. Capítulo 9, versículo 6, Esse reinado se fundará no total espírito de Javé, 7 dons, que fará surgir uma sociedade alicerçada na justiça, produzindo paz e harmonia. O Novo Testamento vê o cumprimento do oráculo na pessoa de Jesus, conforme Mateus capítulo 3, versículo 16. É a partir da ação dele que se constrói o mundo novo, onde todas as coisas se reconciliam. Efésios capítulo 1, versículo 10, Colossenses capítulo 1, versículo 20. Versículos 10 a 16. Trata-se de um acréscimo feito no tempo do exílio na Babilônia, ou logo depois. Deus, através de um novo êxodo, reúne os exilados de todas as deportações e refaz a identidade do seu povo. As divisões internas serão todas sanadas e o povo terá a vitória contra todos os inimigos. Glória a Deus, aleluia, amém. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a leitura do capítulo 12, das explicações do capítulo 12 do primeiro Isaías. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, até lá.